Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Profissão Trader. Nós estamos aqui hoje para estar falando acerca do que é o índice futuro, né? Muito se fala em operar day trade, muito se fala em índice futuro e muitas pessoas têm inúmeras dúvidas, né? Eu tenho recebido muitas mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook ou até mesmo e-mail de alunos ou de pessoas interessadas em aprender a operar, né? E a dúvida que sempre surge na cabeça de muitas pessoas é entender qual é o funcionamento, por que foi criado o mercado de índice futuro, por que ele existe. E nesta aula, né? Esta aula que nós estamos disponibilizando para você, esse conteúdo gratuito, educacional, nós vamos estar falando acerca deste assunto, né? Como que funciona o índice futuro, o que são os mini contratos, tá bom? Então, vamos à primeira parte, né? Primeiro ponto importante você entender que o índice futuro, né? Ele é um derivado do Ibovespa. O que é o Ibovespa, né? O Ibovespa, você pode acompanhar aqui, é um índice de referência que representa o desempenho em pontos de uma carteira de investimentos teórica, composta pelas ações mais negociadas no mercado Bovespa. Ou seja, o índice, o Ibovespa, mercado à vista, ele representa, né? Representa os parâmetros, né? Dessas ações, dessa carteira. É para medir a alta, se está em alta o mercado ou está em baixa, né? Ou seja, ele é cotado em pontos, né? O Ibovespa em pontos, e esses pontos demonstram, né? Demonstram a composição dessas principais ações, as mais negociadas no país. Já o índice futuro, ou o mini índice, é um derivativo negociado na bolsa de valores, com vencimento todos os meses pares. Então, o índice ou o mini índice, os mini contratos, eles são derivados, né? Eles provêm derivados do Ibovespa. Só que ele é o mercado futuro, né? Mercado futuro com vencimento. Qual que é o vencimento dele? A cada 2 meses e meses pares, né? E cada vencimento ele é representado por uma letra. Qual que é o código negociado na bolsa do índice futuro ou do mini? O código do índice futuro é IND, e além depois do IND vai a letra representando o mês de vencimento. O lote padrão mínimo são 5 contratos. Já o mini índice, o código dele é WIN, a partir de um mini contrato, né? Então, o mini índice você pode operar a partir de um mini contrato. Ele foi criado para dar acesso a pequenos e médio porte investidores, pessoas que gostariam, pequenos empresários, investidores que gostariam e precisam fazer uma proteção, né, uma trava, ou até mesmo especular no mercado. A cotação dele é em pontos, múltiplos de 5. Exemplo que nós temos aqui, né? 105 mil, vamos supor que o mercado está em 105 mil, o mercado subiu, então o próximo nível de preço, 105.005. Subiu mais o nível de preço, 105.010. Então ele oscila de 5 em 5 pontos. Sendo que no índice cheio, IND, a oscilação a cada nível de preço paga R$ 25. Então, vamos supor que você comprou um lote padrão do índice cheio, que é o lote padrão, o mínimo são 5 contratos. Então, ele oscilou do 105 para os 105.005, então é R$ 25 que você
tem a receber, que você vai receber, que você está ganhando. Já o mini índice, a cada nível de preço, paga R$1. Se ele oscilou dos 105 mil aos 105,05, é R$1. Se ele foi até os 105.010, é R$2. Se ele oscilou 50 pontos, é R$10. Se ele oscilou 20 pontos, é R$20 por mini contrato, né? Então, a oscilação dele é em pontos e a cada ponto é R$1, a cada ponto não, a cada ticket, perdão, cada ticket representa R$1, tá? Lembrando que o contrato de mini índice ou de índice futuro, né, pessoal, você negocia ele alavancado, ou seja, você não necessita, né, do valor total para operar cada mini contrato. Mais à frente nós vamos falar sobre esse detalhe. Vamos para o próximo tópico. Por que foi criado? A pergunta que muitos fazem. Por que foi criado? Porque esse mercado existe. Este instrumento derivativo é bem polivalente. Do mesmo modo que permite que os traders montem operações de day trade ou swing trade para lucrarem com a oscilação do Ibovespa. Também possibilita que os hedges protejam suas carteiras de ações contra as oscilações desfavoráveis do mercado. Então, ele é um instrumento, uma ferramenta, a qual foi criada, né, com o objetivo de dar fácil acesso, tornar mais acessível aquela pessoa que deseja lucrar com a alta, com a oscilação positiva do Ibovespa. Então, essa pessoa ela pode comprar o índice futuro, o qual representa o Ibovespa, que é um derivado do Ibovespa, que representa o Ibovespa, que representa as ações. Às vezes, essa pessoa ela não quer dispor de um valor talvez um pouco elevado e comprar várias ações, as principais. Exemplo, comprar a Petro 4, que é a Petrobras, o Itaú, Itaúsa, BBAS3, Banco do Brasil, BBDC4, Bradesco, a Vale. Essa pessoa não quer comprar várias ações e montar uma carteira, mas ela acredita, ela está otimista quanto à alta dessas ações, quanto à alta do Ibovespa. Então ela vai ao mercado futuro, né, e compra contratos futuros ou mini contratos de acordo com o capital que ela dispõe, de acordo com o seu gerenciamento de risco, e ela investe, ela especula, ela acredita na alta, então ela compra esses contratos ou mini contratos, e uma vez que o Ibovespa sobe, essas ações sobem, ela vai lucrar em cima dessa oscilação com um valor bem inferior, o qual seria necessário para ela ingressar e investir no mercado de ações, que é o mercado à vista, tá bom? E temos também outro fator, que é um dos principais, né? Que o mecanismo ele é mais usado para proteção, mecanismo de proteção. Aqui ao lado esquerdo desse slide, da tela, nós temos o exemplo, né? Mercado de ações, né? Mercado à vista de ações. Vamos usar o exemplo do João. O João, ele investiu 1 milhão. Ele tinha 1 milhão e queria investir em ações. Então ele comprou 1 milhão e pegou 1 milhão e montou uma carteira com as principais ações da bolsa. Ele foi lá e diversificou, né? Comprou 250 mil de determinada ação, da ação A, mais 250 mil da ação B, mais 250 mil da outra ação, da C. Enfim, ele repartiu em quatro ações, colocou lá nas principais, né? E qual é o objetivo do João? O objetivo dele, de investidor, é receber dividendos.
Dividendos, os quais são pagos aos acionistas. Dividendos, para quem não sabe, né, é a repartição de lucro, dos lucros que essa empresa teve num determinado período. Então, são pagos os dividendos para os acionistas que detêm aquele número X de ações, né? Então, quem compra ações, a pessoa não só lucra com a alta das ações, ela lucra também com os dividendos. Os dividendos seria uma espécie de uma renda que ela teria ali, né, a curto prazo. Bom, e a longo prazo, qual é o objetivo do João? A longo prazo, o objetivo dele é ganhar com a valorização das ações, ou seja, aumentar o seu patrimônio. Ele investiu 1 milhão em ações, ele quer que com o passar do tempo, com a alta dessas ações, o patrimônio dele vai deixar de ser 1 milhão e vai subir, além de ele estar ganhando com os dividendos, né? Só que ele corre um risco. Ele corre um risco, qual seria o risco dele? Seria o risco da oscilação do mercado. O mercado houver uma queda, o mercado vir a oscilar negativamente, essas ações desvalorizarem, então o patrimônio dele vai desvalorizar, né? E todo mundo quer proteção, todo mundo não quer que o seu patrimônio desvalorize. Então o que ele faz? Vou dar um exemplo. A carteira, nós colocamos aqui na tela, a carteira do Ibov, né? A carteira dele, ou o Ibovespa, que representa as ações, teve uma desvalorização naquele período, determinado período, que pode ser de 1 mês, de 2 meses ou mais. E essa desvalorização foi de 10%. O seu patrimônio agora, que era 1 milhão, é o que? Somente 900 mil. Então, ele teve uma perda de 100 mil reais. Ele teve uma perda de 100 mil. Uma perda considerável. E que pode ocorrer. Até porque o mercado é de renda variável, né? Já o João, ele utiliza-se, ou utilizou, do mecanismo de proteção, né? O que ele fez? Ele utilizou da alavancagem, montou uma posição vendido no índice futuro. Então, o índice futuro, ele nos dá a possibilidade de você entrar vendido sem ter comprado. Você pode vender algo que você não comprou, né? Então, ele montou uma posição em contratos futuros equivalente a 1 milhão. Lembrando que, como é um mercado alavancado, ele não precisa dispor desse valor de 1 milhão. Ele não precisa ir lá e ter 1 milhão na conta da corretora para ele montar uma posição vendida em 1 milhão ou comprado se o objetivo dele fosse especular com a alta do mercado. Já nesse caso, que o objetivo dele é se proteger, ele montou uma posição em contratos futuros vendido, né? Montou uma posição, dispôs de um valor bem abaixo, que varia, esse valor varia de corretora para corretora, mas que é em torno de 15% a 20% que ele precisa do valor, 15 a 20% do valor de 1 milhão para montar essa posição. E qual que é o objetivo dele? Ganhar com a queda do Ibovespa, através do índice futuro, e proteger seu patrimônio das oscilações negativas do mercado. Um exemplo, se aqui, no mesmo tempo que aqui caiu 10%, aqui também caiu, porque o índice futuro ele é um derivado do Ibovespa. Então aqui caiu 10, aqui também teve uma queda de 10. E o que aconteceu? Com esta queda, como ele estava posicionado na venda, com essa oscilação negativa que teve, com essa diferença de preço, ele ganhou com a queda. Ele ganhou 100 mil. Então, observe que aqui ele perdeu 100 mil, aqui ele ganhou 100 mil. Então, ficou elas por elas, ele ficou protegido. O patrimônio dele
ele fez uma trava, uma proteção, aonde ele continua recebendo os dividendos e continua o quê? Protegendo a sua carteira de ações. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo aqui para vocês entenderem. Índice Bovespa é a referência das ações, né? Colocamos aqui mais um exemplo. Então, ele estava comprado no mercado à vista em 1 milhão. Então, o Ibov desvalorizou, né? Menos 10%, igual a menos 100 mil. Né? O seu patrimônio ficou em 900 mil. Ele perdeu com a queda. Já que no índice futuro, ele montou uma posição vendido no índice futuro. Aqui ele perdeu o quê? Caiu 10%, mas ele lucrou com essa queda o valor de 100 mil. Tá? Só está errado aqui, pessoal. Desculpa que nós colocamos errado aqui o slide. Né? Aqui ficou 100, só é 100 mil. Tá bom? Ganhou com a queda o valor de 100 mil. Tá bom? Vamos agora para você entender. Tipo de operações que existe no índice futuro e no mini índice. Então, existe o primeiro módulo que muitos fazem as operações, que é uma operação que eu considero uma operação com risco maior e que exige um valor maior, a margem de garantia maior, que seria o swing trade, operações que duram vários dias, né? Duram mais de um dia. A margem de garantia para você operar o swing trade, você precisa de R$2.000 na sua conta, na corretora, para operar um mini contrato. Então, se você quer ficar posicionado, montar uma posição, comprar, fazer um swing trade, visando a longo prazo, você vai ter que dispor desse valor de R$2.000, que é a margem de garantia. A oscilação, a cada 5 pontos, você vai ganhar R$1. R$1. Lembrando que esse mercado, ele oscila, né, diariamente, de 1.000 a 2.000 pontos. É a média de oscilação dele. Tá bom? Se você fizer 50 pontos, você ganhou o quê? R$10 com esse mini contrato. Tá bom? Vamos agora para o exemplo do day trade. Day trade é a operação que eu considero a mais segura. Por quê? Porque são operações rápidas. Você não fica posicionado, você não fica à deriva do mercado. Você comprou, o mercado subiu, você realiza o seu lucro. Você comprou, o mercado não subiu, você zera a sua posição no 0 a 0, ou com stop pequenininho. Ou você vendeu, eu acredito que o mercado vai cair, então eu entrei vendido no day trade. Você vendeu um mini contrato, o mercado caiu a seu favor, você realiza o seu lucro. Você vendeu, o mercado não caiu, na hora você já tem o resultado da operação. Então a margem para day trade é uma margem muito baixa, que varia de R$25 a R$50 por mini contrato. Isso varia de corretora para corretora. Então, se eu quero, William, operar um mini contrato, quanto que eu preciso dispor? Você precisa dispor, dependendo da corretora, de R$25 a R$50 por mini contrato. A corretora vai te liberar um mini contrato para você operar. E qual é a minha possibilidade de ganho? A oscilação dele é a mesma do primeiro exemplo, é a cada de 5 pontos. A cada 5 pontos é R$1, e a cada 50 pontos, R$10 que você vai ter, né, de ganho, neste caso, desta operação. Bom, a oscilação diária também, 1.000 a 2.000 pontos. Então, se você monta uma posição, entra numa operação de day trade, você compra o mini índice, vamos supor, você comprou o mini índice a 105 mil, e ele foi até os 105.100, um mini contrato é R$20. 10 mini contratos é R$200. Então, o risco
É baixíssimo, uma vez, é claro, que você tem a técnica certa, um bom gerenciamento de risco e você sabe o local certo de entrar numa posição comprado ou vendido, tá bom? Então, as operações de day trade, a qual eu sou especialista de índice futuro, né? Além de ser trade profissional, também nós temos um treinamento, né? O qual nós formamos novos traders para o mercado, traders os quais desejam operar com segurança, com tranquilidade, com assertividade, com a técnica certa e sem precisar dispor de um grande capital, tá bom? Então muitas pessoas, às vezes pessoas desinformadas, elas acreditam que para operar na bolsa de valores é necessário dispor de um grande capital e na verdade não é. O que é necessário você dispor é de uma técnica boa, de uma boa leitura de mercado, né? De você ter uma noção do conceito quando o mercado está caro, o mercado está barato, né? Se é momento de você entrar numa operação, se é momento de você ficar fora. Tudo isso é necessário você saber. Uma vez que você tem esse conhecimento, você tem a técnica, a leitura do mercado, quando você entra numa operação comprado, você já tem o seu stop de perda definido e você tem os seus objetivos, os seus alvos, até onde o mercado pode ir, até onde ele pode subir e parar de subir, aonde você vai encontrar resistências e suportes do mercado, tá bom? E nós temos esse treinamento, o qual, né, eu intitulei, eu batizei como a fórmula do trade ISA. O que seria a fórmula, William, do trade ISA? Um método de ler e operar o mercado de maneira inteligente, seguro e com assertividade. Então, nós utilizamos do índice futuro, o qual os grandes investidores utilizam-se desse mercado para proteção na maioria das vezes. E a maioria das vezes as operações deles são operações de longo prazo. São operações com o objetivo de carregar uma posição, de proteger suas carteiras, ou até mesmo de especular com a alta da bolsa, né? Já quem faz day trade, nós se aproveitamos desses grandes movimentos, dessa grande entrada de fluxo no mercado, tanto de compra que movimenta o mercado para cima, quanto de queda. E nós utilizamos desses movimentos de alta e de baixa para o fazer realizar nossas operações que duram em média, às vezes um minuto, às vezes segundos, mas são operações bem rápidas e operações as quais te dão, né, a oportunidade de você extrair dinheiro do mercado, você especular no mercado financeiro, tá? E o que eu preciso para fazer essas operações? Você precisa ter o conhecimento, a técnica certa, um computador, uma boa internet, uma conta na corretora e você trabalhar com paciência, disciplina, foco. Se inscreva em nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho que você sempre vai receber a notificação quando nós postarmos aqui um material didático, material educacional, o qual vai ajudar a tirar suas dúvidas. Se você tem maiores interesses, você pode entrar em contato conosco através do nosso telefone que está aí na descrição do vídeo, nosso WhatsApp, nosso e-mail. Você que deseja aprender a operar, você que deseja aprender, ter talvez uma renda extra, uma nova profissão, como ganhar dinheiro a partir da sua casa, do conforto da sua casa, da tranquilidade e trabalhando, operando poucas horas por dia. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até a próxima.